quero falar hoje de uma coisa muito especial com vocês, porque muitas vezes miramos os heróis da Bíblia, e miramos a Pablo, miramos a Pedro, miramos a los outros, a Juan, e decimos, homem de Deus, e los tenemos como exemplos e aprendemos de eles, pero raramente aprendemos de uma mulher chamada Maria. E hoje, como é o dia das mamás, eu quero falar de uma mulher especial que tem muito para ensinar a nós outros. Su nome é Maria, ela foi a mamá de Jesus. E antes que hable de Maria, quero dar-lhes aí uma pequena biografia de Maria. Maria nasceu em uma cidade muito pequena em Israel, chamada Nazaré. Tinha assim como uns 2.000 habitantes, pouco mais, talvez, pouco menos, mas muito pequena. E não tinha nenhuma importância. E era um lugar conhecido como de não gente muito buena. Então se dizia de Nazaré não pode sair nada bueno, porque era um lugar que não era conhecido como se fora bueno. Pero aí tinha gente muito buena. Tinha uma jovem chamada Maria. E nesses tempos, as jovens eram prometidas por seus papás em matrimônio. O papá de lo joven acertava com o papá de la joven, então aí estavam para casar-se. E isso passou com Maria. O papá de José, que foi seu esposo, acertou com o papá de Maria e disseram, nossos filhos vão a casar-se. E normalmente isso se dava quando aún eram muito pequenos. E nesse tempo, os matrimônios se davam aí por los 13 anos adelante. Se casavam muito temprano. Hoje todavia se casam temprano, mas aí era quase que normal que se casaram temprano. E Maria estava aí, então prometida a um jovem chamado José, gente muito buena, muito buena. E Maria era de uma descendência real, pero eram pobres. Tinha um sangue de reis em sua descendência. Era hija de Davi, pero era muito pobre. Pero era muito fiel a las coisas de Deus. Conhecia muito a Deus. Le conhecia muito a Deus. Ele amava muito a Deus. De tal maneira que, quando Maria teve que fazer a decisão mais importante de sua vida, la hizo de maneira muito tranquila. Não teve dúvidas para fazer a decisão. Que foi quando o ángel apareceu para ela para dizer-te que ia ser mamá. E, todavia, aún não estava casada. E aí você pode pensar, pero ser mamá, naquele tempo, não era como hoje, que as pessoas se juntam e têm seus filhos. E muitas vezes se casam anos depois, já têm muitos filhos. Naquele tempo, não. Quando uma muchacha aparecia embaraçada e que não era casada, era um tempo muito duro, porque lhe apedreavam, lhe matavam a pedradas, lhe apedreavam. Era isso que passava. Então, quando o anjo abre para Maria que ia ser mamá de Jesus, te imagina o que passou em sua cabeça? E se me queda embaraçada aí, e José sabe que não é de ele, então vai ser muito difícil. Pero aí está a coisa. Maria tinha um esposo que ia ser seu esposo, todavia não era, estavam só prometidos. José era um homem de Deus também. E quando percebeu que Maria estava embaraçada, ele resolveu assumir a culpa. E sabe como é que um homem assume a culpa? Se vai. Então todos dizem, este muchacho não era bueno. E isso, seu filho aí, ele deixou, a pobrecita sola, para que criara o niño sola. Então, ele pensou de fazer isso, huir e tomar a culpa. Não, la embaraçou e la deixou. Homem malo. Ele não era homem malo. Ele ia fazer isso para proteger Maria, para que não lhe apedrearam. Pero, sabes, todo isso que passou com Maria era coisa de Deus, porque ela era uma muchacha temente a Deus. Então, aí, Deus la protegeu. E a Bíblia diz que um ángel apareceu
a José e lhe disse: ei, não tenhas medo, porque ela está embaraçada do Espírito Santo. Agora, te imaginas hoje, né? Se uno está prometido para uma muchacha e de repente a muchacha aparece embaraçada e diz: ei, é do Espírito Santo. Quem vai crer nisso? Pero José lo creyó porque conhecia a Deus. Era homem de Deus. Então, aí estão algumas coisas, já de princípio, na biografia de Maria, que é muito importante que sepamos. Se somos mulheres e homens de Deus, vamos a crer, porque temos intimidade com Deus, porque sabemos como Deus hace as coisas, porque sabemos que Deus não é um Deus que hace de qualquer maneira as coisas. Então, esta é Maria, que vamos falar hoje. E de sua vida, eu quero agarrar alguns princípios, porque, sabe, as pessoas que vivem com Deus, vivem por los princípios de Deus. Diga comigo, as pessoas que vivem com Deus, vivem por los princípios de Deus. Então, se Maria vivia por los princípios de Deus, nós podemos admirar o que passou com ela e aprender os princípios para que também nós podamos viver assim. Amém? Amém. Lucas capítulo 1. Nossa história está aí, versículo 26 adelante. Diz aí, vamos ler todos juntos, porque hoje, normalmente eu não leio bem, mas hoje estou mal. Vamos aí todos? Ajude-me, por favor. Al sexto mês, el ángel Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de la Galileia chamada Nazaret, a uma virgem desposada com varão que se chamava José, de la casa de Davi, e o nome de la virgem era Maria. E entrando el ángel, onde ela estava, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ela, quando lhe viu, se turbou por suas palavras e pensava: que salutação é esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracias delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no terá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su viejez, y esto es el sexto mes para ella, que la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí. Amén. Padre, habla con nosotros, Señor. Queremos oír tu palabra, queremos oírte hablar, Señor. Señor, tu revelación ya está aquí en tu palabra. Ahora, Señor, alumbra nuestros ojos para que podamos entender lo que dijiste en tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Pode volver o texto aí, porque vamos de versículo em versículo. O versículo 26 diz que al sexto mês, o ángel Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, porque Maria e José eram nascidos aí nessa cidade.
E a Bíblia disse que era uma virgem desposada com um varão que se chamava José, prometida para ele. Não viviam juntos todavia. Era virgem, de la casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E aí mira o que empieza dizendo. E entrando el ángel donde estava, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. E entrando el ángel disse isso. E vai para frente uno mais. Mas ela, quando le viu, se turbou por suas palavras. Diga comigo, por suas palavras. E pensava que salutação seria essa. Irmãos, pensa bem nisso. Você está aí, um dia normal em tua vida, e te aparece um ángel. E os ángeles não são como os homens. Eles são brilhantes, às vezes assim, na coisa, na luz. Te imagina que te aparece assim um ser que você não o conhece. E está aí um ángel. O que passaria com você? Eu não sei. Muitos saliriam correndo. Le deixaria o ángel aí e saliam correndo por aí. Pero Maria, não. Sabe por que Maria não saiu correndo? Porque talvez essa não foi a primeira vez que viu um ángel. Porque ela era uma muchacha que conhecia a Deus, que tinha temor de Deus, que tinha conhecimento de las coisas espirituales. Quando se tratava de ángel, Maria já lo sabia. Não era uma coisa nova para ela. Então, o ángel apareceu aí para Maria, ele disse na frase, ele disse assim: alégrate, muy favorecida. Está aí no versículo 27, no 28. O ángel donde estava disse: salve, muy favorecida. Salve, muy favorecida. Mira, ela não se assustou com o ángel, pero mira que diz o próximo versículo aí. Então, quando o ángel disse: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mira o 29. Mas ela, quando le viu, se turbou por suas palavras. Diga comigo, se turbou por suas palavras, não por sua presença. Não se turbou por la presença del ángel, pero por las palavras. Então, a primeira coisa que quero que aprendamos acá na Bíblia com Maria, nesse dia de las mamás, é assim. Que é que causa uma alegria? Porque a Bíblia disse que Maria tinha que alegrar-se porque era muito favorecida. Salve, muito favorecida. O que é que hacía de Maria uma muchacha muito favorecida? O que é que hacía isso? Aí está a primeira coisa. A primeira coisa que a Bíblia disse. Aí, no versículo 28. Entrando el ángel donde ela estava, dijo: salve, muy favorecida. La primera cosa, el Señor es contigo. Hermanos, prenda atenção nisso. Há duas coisas que podemos dizer. El Señor es por ti, pero es diferente si decimos el Señor es contigo. El Señor está con usted, no solamente por usted, porque se eu miro a todos nós outros que estamos aqui, o Senhor é por todos. ¿Sabe por quê? Poderemos dizer isso? Porque Jesus morreu por todos. Jesus amou o mundo de tal maneira que morreu por todos. Pero sabes de uma coisa? Não poderíamos dizer Jesus está com todos, porque muitas vezes Ele não está. Ele quer estar com todos, pero há gente que se aleja de Ele. Se aleja de Ele por seu estilo de vida que está vivendo, porque quer viver um estilo de vida que não é de Deus. Então, não é que Deus se aleja de la persona, é a persona que se aleja de Deus, se afasta de Deus. Então, quando a Bíblia diz: el Señor es contigo, essa é uma das primeiras causas porque Maria é muito favorecida. Se o Senhor estiver com você,
você pode considerar-se muito favorecido, muito favorecida. Porque te imaginas a presença do Senhor contigo. Nada poderá hacerte mal, porque o Senhor é Deus, Ele é contigo. Não solamente por ti, pero é contigo. Donde você vai, Ele vai. Ele protege você. Ele te ajuda em todo o que necessita. Ele é contigo. Então, o que é que hacía Maria uma mulher muito especial? O Senhor era com ela. Agora quero fazer uma pergunta para você, porque eu não posso juzgar a você. Eu posso juzgar a mim mesmo. Pero os outros na Bíblia dizem, não juzgue a nadie. Pero você pode juzgar a você mesmo. Então, vou fazer a pergunta. Já lo hizo para mim. Será que Deus pode dizer a tu respeito, o Senhor é contigo, como dijo para Maria? O ángel apareceu a Maria e disse, hey, o Senhor é contigo. Será que se viene um ángel aqui, ele pode dizer, e os ángeles não mentem, não são mentirosos, porque isso é pecado e eles não pecam. Será que um ángel aparecesse aí agora, poderia dizer-te a ti, alégrate, porque o Senhor é contigo? Será que poderia dizer? Será que você está andando junto com o Senhor, como Maria estava? Então, essa é a primeira coisa que hace de ela uma mulher muito bendecida, porque ela andava com o Senhor e o Senhor andava com ela. É a primeira coisa. Pero mira, diz a Bíblia, o Senhor é contigo. E depois disse uma outra coisa, mira aí que diz, versículo 29. Ele disse assim, o Senhor, salve muito favorecida, o Senhor é contigo. E disse, bendita tu eres entre as mulheres. Se um ángel viene aqui agora e mira para você, e se para a tu lado, e habla com você, será que ele poderia dizer-te, você eres um bendito de Deus? Você eres uma bendita de Deus? Eu não lo sei, pero isso é o que hacía Maria ser diferente de todas as outras muchachas. E por isso Deus la escolheu, porque ela era assim. ¿Me entende? Então, são os princípios que temos que aprender com Maria. Temos que andar com Jesus, temos que andar com Deus, para que seamos muito favorecidos, para que seamos benditos. E aí Maria, então, se põe com medo, com temor. Mira o que diz aí. Quando ela ouve a voz, ela não teve medo do ángel. Não, pero mira o que diz aí o texto. Mira o 29. Mas ela, quando le viu, se turbou por suas palavras. Se turbou. E aí mira o que o ángel disse para ela. 30. El ángel entonces le dijo, María, no temas. ¿Sabe lo que quiere decir ahí? Que María era una mujer que tenía temor a Dios cuando oía su palabra. El ángel de Dios vino para traer una palabra para María. Y cuando Dios entregó por medio de su ángel la palabra para ella, el temor entró en su corazón. Hermanos, déjame preguntarte isso. Quando você ouve a palavra de Deus, entra um temor em tu coração ou a palavra entra por aqui e sai por ali? Como é com você? Maria era uma muchacha que a palavra entrava em seu ouvido, caía em seu coração e produzia temor. Ela era temente a Deus. Ela era temente a Deus. Que coisa tremenda isso. Não é tremendo? Tremendo isso. Nós temos que nos tornarmos como Maria, tementes a Deus. Quando a palavra de Deus viene a nós, não podemos tomar-la à ligeira. Ah, sim, pois Deus me falou, e não tenho temor. Entra por aqui e sai por ali. Não se queda em meu coração.
então, ¿sabes qué? Jamás voy a ser muy favorecido, porque la Biblia dice que María era muy favorecida. Entró el ángel en su casa y dice, salve, muy favorecida. Muchas veces nosotros estamos pensando, ay Dios, ¿por qué no me favorece, Señor? ¿Por qué não sou favorecido? Eu estou com esta necessidade, com aquela necessidade, e com a outra, e não sou favorecido. ¿Por quê? Porque não há temor no coração. Porque quando chega a palavra, a Bíblia diz que quando o ángel falou a palavra, ela se turbou e se pôs a meditar em lo que queria dizer esta coisa. Não há temor em nosso coração, não somos muito favorecidos porque não meditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus chega a nosso coração, salimos daí, todo está no mesmo. Não há transformação, não há uma coisa mais allá de lo normal em nossas vidas. Está entendendo por que Maria era uma mulher tão especial? Muito especial. Está entendendo que as coisas que Maria tinha, você pode tê-las? Você pode ser como Maria. Eu posso ser um homem seguindo os princípios de Maria. Você pode ser um homem seguindo os princípios, uma mulher seguindo os princípios de Maria. Ela é uma boa pessoa para mirar na Bíblia e aprender de Deus na vida dela. É uma das melhores que eu conozco. Por dizer, la mejor, porque só ela foi escolhida para ser a mamá de Jesus. Então, mira, que coisa tremenda. Então, meditava na palavra, em lo contenido. Agora, ¿sabes quê? Quando nos tornamos muito favorecidos, isto é, quando meditamos na palavra de Deus, quando temos temor em nosso coração, quando não tomamos a ligeira as coisas de Deus, ¿sabe o que passa? Deus viene e traz uma revelação de nosso destino. Déjame explicar isso. Todos nós nascemos com um destino, pero poucos de nós sabemos que destino temos nós. E mira, a Bíblia diz que Maria era uma muchacha, e pequena, e jovencita, e já sabia qual era seu destino. E seu destino se começou a cumprir em ela, muito jovem. Então, por que não se cumpre em nós outros, que muitas vezes já estamos com muito mais idade, e estamos por aí, nosso destino não se cumpre? Aí podemos dizer, ¿sabes que, pastor? É porque eu não sei qual é o meu destino. Se eu perguntar para você, não vou fazer isso, mas quero que você pense. Se eu te pergunto, qual seria a tua resposta? Dá a resposta para você mesmo. Se eu te pergunto, qual é tu destino? Quem é que vai responder-me? Qual é tu destino? Déjame fazer uma pergunta um pouco mais allá de essa. Prenda atenção nessa pergunta. Você pensa em uma semana tua, a semana todita, começando em lunes, terminando aí no sábado. Ok? Uma semana. Pensa, como é tu semana? Levanta tempranito, toma tu café, come tu desayuno aí e sai para trabalhar, e trabalha, e pouquito para, e viene o almoço, e aí trabalha, e depois já viene para casa, cansada, e aí então, há coisas para hacer em casa, e lo hace, e aí vai a dormir, casi desmayando, casi caindo aí, pum. O próximo dia, o dia seguinte, a mesma coisa. O outro dia, a mesma coisa. O outro dia, a mesma coisa. O mês todo, a mesma coisa. O ano todo, toda a mesma coisa. Agora, dígame a verdade. Será que Deus te criou para isso? Será que Deus não tinha mais o que fazer? E te criou para isso? Eu não creio que Deus me criou para isso. Não. Isso não pode ser meu destino, irmão. Não pode ser tu destino. Deus criou Maria
com um destino para ser a mamá del Salvador. E ela entrou em seu destino. E agora a coisa é essa: que é que puso Maria em seu destino? Que é que me falta para mim? Eu sei qual é o destino que Deus tem para mim. Pero agora mesmo, eu sei que neste tempo de minha vida, Deus me separou para ensinar líderes. E eu estou viajando por el mundo todo. Aí, mês passado, vim de Índia. Estava ensinando miles de pastores aí. E esse é meu destino. Pero mira, era para ser muito mais eficiente nisso. Era para mim agora mesmo estar ensinando por aí, por la China. Eu tenho convites para ir à China, pero muitos convites, pero aí não me vou. E aí pergunta, então, pastor, por que desobedeces? O dinheiro, o tempo, a coisa. Tenho um montão de excusas para não entrar em meu destino. Sou igualito a você. Um montão de excusas para não entrar. Porque talvez tus excusas não são as minhas, mas são excusas também. Pastor, pero não sabes quando chega a renta, pastor. Se não pagamos, aí há uma multa. Pastor, porque não sabes quando chega a conta do telefone e todas as coisas. E mais esse. Todos temos, irmãos. Que passa? Maria também tinha problemas, pero sabes por que ela entrou em seu destino? Por as coisas que leemos aí. Porque o Senhor era com ela. Porque encontrou graça delante de Deus. Porque quando ouviu a palavra de Deus, tinha temor em seu coração. Porque tinha encontrado favor de Deus. Então, quando você encontra essas coisas, você chega a la puerta de tu destino. E Deus vai abrir para você, como abriu para Maria. Deus vai mandar-te um ángel que seja, ou uma palavra por um irmão, e um irmão vai dizer, mira, eu não te conozco muito bem, pero Deus está me falando para dar-te uma palavra, e aí alguém vem e dar-te uma palavra. Foi assim comigo. Vindo aí um pastor que eu não conhecia, nem cristiano eu era, não queria ser, eu era ateu. E ele mirou para mim e disse assim, Deus está falando uma palavra em meu coração para você. E eu disse, não lo creio. Não creio que há Deus. Eu era ateu. Não cria que havia um Deus. Eu leía todos os filósofos ateístas. Eu lia um chamado Nietzsche. Sabe que este tipo chamado Nietzsche disse que o homem é como um camello. Imagina, o homem é como um camello. Não tem mais nada que isso. E quando este homem disse, ei, Deus está... Eu disse, eu não creio. Isso é tonteria. Ele disse, é que Deus vai acertar um número segundo o seu coração. Deus vai acertar um pastor. Eu disse, jamais. O homem não sabe o que disse. Eu quero trabalhar com a hacienda. Minha família toda vem de haciendas, eu quero ser isso, vou ser um engenheiro agronômico, vou trabalhar na terra, e isso, jamais. Mira-me a hora, onde estou. Deus tinha um destino para mim, e começou a falar-me em meu coração. E um dia vindo a mim e quebrantou meu coração, e eu o recebi como Senhor de minha vida. Eu era um ateu. Era um ateu, pero um dia Deus começou a falar de maneira que eu não poderia contestar isso. Eu sabia em meu espírito que era Deus falando, porque quando Deus habla não há como contestar. Sabemos que é Deus. E aí, então, eu estava aí. E a hora que hago? Eu vou ser honesto com vocês, vou mentir para quê? Deus sabe todo. Então, não necessito mentir-te. Entreguei minha vida para Jesus. E lo agarré para atrás. Entreguei outra vez e lo agarrei para trás. E me passei assim um tempo fazendo isso, entregando e lo agarrando. Todo o que necessitava era chegar nas mulheres. E aí já lo agarrava para cá. Entregava para Jesus e ele tomava. E passei tempo
meses fazendo isso. Hasta que um belo dia, eu estava manejando, sempre andava em alta velocidade, numa estrada de terra, e meu carro, eu ia a muita velocidade. Cheguei a um lugar que estava a terra suelta, e meu carro se foi de lado. E havia uma pedra enorme, e eu bati na pedra. E aí, uma fração de segundo, eu não sei o que passou. Pero quando volto a lembrar-me do que passou, eu estava caindo para um precipício. Aí havia um riocito aí abaixo, pero uma descida 3, 4 vezes mais alta que este prédio. Eu estava caindo aí. E quando estava caindo, como se fosse já tomou um choque elétrico, como se fosse um choque elétrico, passou toda em minha mente, todas as vezes que Deus tinha falado comigo, que eu tinha entregue minha vida a Ele, e agarrado para trás. Entreguei, la tomei de volta. Entreguei, vim outra vez. E Deus me disse, você ia morrer hoje aqui. Eu te saquei del carro, porque eu tenho um plano para você. E eu seguia caindo. E eu tinha um carro da Volkswagen, chamado em Brasil, Brasília, tinha o motor atrás. O carro caiu assim, e eu estava rolando assim para baixo, e o carro caiu allá e se cerrou. Se eu estivesse dentro, não teria sobrado nada de mim. E aún caindo, passou toda a minha vida como se fosse um choque elétrico em frente de mim. E Deus me disse, não vai morrer hoje, porque tem um plano para você. E aún caindo, eu disse, Senhor, hoje eu te entrego minha vida para jamais tomar para trás. Jamás vou sacar de tus manos. Me llenou uma alegria tão grande. E eu segui caindo. E me quedei sentado aí, na orilla do rio, com os pés aí. E eu reía tanto. E eu comecei a lembrar das músicas que os cristianos cantavam e que eu ouvia por aí. E começou a vir todo isso em meu coração. E eu teria nascido de novo, este dia, nasci de novo. Esta é minha história. Foi assim que deixei de ser um ateu e me tornei um cristiano. E Deus tinha toda minha vida, todo meu destino programado. Pero eu estava lejos. Pero quando lo encontrei, empecé a ser como Maria, empecé a oír a palavra de Deus, a buscar a Deus, a tener temor en el corazón, a meditar en la palabra, e as coisas começaram a cambiar-se em meu coração. Ai, e eu não podia crer. Mis amigos me encontravam e diziam, pero o que está passando com você, homem? Que passas? Já se tornou um aleluia, diziam assim, e riam de mim. Porque eram todos meus amigos de los bares, de lo whisky, de la cerveza. E me encontravam e diziam, que passou com você? Se tornou um aleluia. E eu reía e disse, talvez eu seja um aleluia, mas eu sou o mesmo. Ustedes aún todavía são meus amigos. É que talvez vocês necessitam conhecer quem eu conosco agora, que não conhecia antes. A Deus. E já vem você com Deus. E aí, cállate. E assim, callar. Hermanos, assim foi minha história. Então, mira, é isso que Maria tem em sua vida. Passou comigo. Pode passar com você. Porque, mira, uno não nasce cristiano. Não, uno nasce em pecado. Temos que receber a Jesus como nosso Salvador e Senhor. E às vezes é um processo que nos custa. Pero se de hecho entregamos nossa vida para não sacar de suas manos, Ele cambia toda a vida. Hermanos, já tenho viajado por mais de 20 nações diferentes, predicado em todos os lugares. Quando não conhecia Jesus, pensar nisso, eu ia dizer, isso é impossível. Já tenho predicado por aí em tantos lugares. E vai dizer, isso é impossível, totalmente impossível.
pero não é impossível. Estava no plano de Deus. Aún todavía está nos planos de Deus. Este ano eu vou por lo menos para mais 3, 4 nações até o final do ano. Está nos planos de Deus para minha vida. E quando não pongo excusas, me vou. Porque muitas vezes não vou porque pongo excusas aí. Pero não há excusas. Porque se eu me decido e Deus me chama, Ele provê. Não há excusas. Entendiste? Então aí está Maria. Então Maria ouve todo isso. Ela entrou no destino. Te imaginas ser mamá del Salvador? Daquele que ia morrer e salvar a todos nós outros. Te imagina isso? Esse foi seu destino. Qual é tu destino? Meu destino, eu sei, é ir às nações. É ensinar a palavra de Deus. Aí eu estava em Índia há um mês atrás, predicando. E Índia tem 25 grandes línguas que são habladas, mais 5.300 dialetos, pequenas línguas. Se você vai 200 milhas, já não se habla a mesma língua. Então, eu estava aí predicando e parecia raro a coisa, porque eu falava em inglês, o outro traduzia para telugu, e o outro traduzia para isso, e um outro para isso, hasta que chegaram ao povo. Jamais me imaginei fazendo isso, pero Deus já tinha me mirado aí, fazendo isso, em meu destino. Entenderam? Então, Maria está aí. O ángel lhe disse, então, mira, es que vai a ser mamá. E mira aqui que coisa interessante, porque comigo foi assim, e com você pode ser assim também. Mira o que passa aqui. Ela se turbou por suas palavras e pensava que salutação seria essa. Então, versículo 30. Então, o ángel dijo, Maria, não temas, porque has hallado graça delante de Deus. Diga comigo, has hallado graça. Não, mas isso é tão importante, temos que dizer com ganas. Vamos aí, has hallado graça. Agora pergunta, quando é que você encontra algo? Quando procura. Para que você encontre, quando busca. Para que você encontre algo, há que buscar. Eu te pergunto, estás buscando? Maria estava buscando. Então se encontrou. Porque a Bíblia diz aí em Mateus, quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Entende? Então Maria encontrou, hallou, porque estava buscando. Então o ángel sigue dizendo, 31, vamos para aí. E agora, concebirás em tu vientre, darás à luz um hijo, llamarás su nombre Jesus. Vai para 32. E sigue dizendo, este será grande, será chamado Hijo del Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, su padre. E vai para frente. E reinará sobre a casa de Jacobo para sempre, e seu reino não tendrá fim. E agora mira que Maria dijo. Entonces dijo Maria al ángel, ¿cómo vai ser isso? Não é possível. Não é possível. Pois não tenho relação com varão algum, como vou ter um hijo. Não é possível. Maria dijo al ángel, eu quero dizer-te hoje, se Deus tem um plano para você, por você mesmo, este plano é impossível. Este plano de ser a mamá del Salvador, para Maria era impossível. Pero não era para Deus. Pero para nós é. Pero se o plano é possível para mim, por mim mesmo, não é de Deus. Créame. Se é possível para mim, é porque é mío, não é de Deus. Pode crer-me, não é de Deus. É mío. Pero se é de Deus, é maior que eu. Sabe o que quer dizer isso? Deus tem um plano maior que você.
que empieza en Dios y que es de Dios para tu vida, como tuvo para María, Dios tiene para todos. Y ahí, ¿sabes qué? El ángel le cuenta y María dice, no entendí nada, es imposible. Y mira la respuesta del ángel. Haga esta respuesta para usted. Yo estoy haciendo esa respuesta para mí. Mira, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¡Ja! El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, es Dios trabajando en su corazón. Es Dios haciendo lo que tú no puedes. Es Dios produciendo en usted lo imposible. Y Dios lo puede. El Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué entonces Dios no hace lo imposible para mí? Porque yo no permito que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo quiere venir y yo, no, Espíritu Santo, yo me voy. No lo dejo hacer. Pero si yo soy como María, que le dejó hacer, Él va a hacerlo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Imagine usted, hermano, hermana, pensa nisso. El poder del Altísimo venindo sobre usted y te cubrindo con su sombra. No hay nada imposible si Dios hace eso. Y es así mismo que Dios quiere hacer las cosas. Es eso lo que Dios quiere hacer. Si nos tornamos como María, creemos en Él. Ahora vai para o próximo versículo. Vai para o próximo, por favor. Próximo versículo. E déjame decirte uma coisa antes disso. Antes disso, Maria não entendeu nada. Que Maria ia entender do Espírito Santo? Sabia que no tempo de Maria, eles não entendiam do Espírito Santo. Hoje entendemos bem. Não sabia disso de sombra do Altíssimo, não sabia nada. Pero não necessitamos saber, o que temos é que crer. Porque muitas vezes sabemos e não creemos, e o problema não é saber, é crer. Quando sabemos e creemos, então a coisa é boa. E o anjo disse, não te quedes molesta com isso, porque para Deus não há nada impossível. Irmãos, muitas vezes estamos aí como tontos pensando que há uma coisa impossível para Deus. Ai, Deus, é impossível lidar com este hijo. Mira, este hijo é impossível. Ai, Deus, esta situação, meu patrão, e damos cientos de coisas como se fuera impossível para Deus. Irmãos, não sei você, mas eu estou predicando para mim. Esta palavra é para mim. Se você quer, pode ser para tu também. Pode agarrá-la. Para Deus não é nada impossível. Temos que parar de viver em nossas possibilidades. Enquanto vivimos em nossas possibilidades, não conseguimos viver em las possibilidades de Deus. Temos que deixar nossas possibilidades ao lado para viver em las possibilidades de Deus. Como tienes vivido tu vida? Eu, mais ou menos. Muitas vezes vivo nas possibilidades de Deus e quero dizer-te, cada vez que lo hago, é tremendo o que Deus pode fazer. Pero, vou mentir para quem? Sou igual a você. Na maioria de minha vida vivo aí nas possibilidades minhas. Esse é meu problema. Se não for assim, eu seria outro tipo de homem. Poderoso, eu estaria falando aqui, vocês estariam todos de rodilha aí. Sabe por que não estão? Sabe por que muitas vezes está entrando por aqui, saindo por aqui? Porque eu não sou quem Deus quer que eu seja. Se eu for, de dos uma coisa, vai ser como o primeiro mártir cristiano, Esteban, que falavam, e a coisa era tão poderosa que as pessoas poniam os dedos nos ouvidos, e assim com os dentes, assim, e acabaram apedreando a Esteban. Porque de las duas, ou se converte ou le apedreia. Sabe por que eu predico aqui? Todo se queda bem. Estou com problema. Deveria ser apedreado por quem não gosta. Ou
Los que gustan deberían convertirse. Yo estoy aplicando la palabra para mí. Y esa es verdad. ¿A quién piensan que voy a engañar? No puedo engañar nada, ni a mí mismo. Pero Dios tiene eso para mí. Y muchas veces ya experimenté que solamente leyendo las palabras, las personas caen por tierra. Ya vi eso ocurriendo. Y no ocurre siempre, ¿sabe por qué? Porque yo soy el problema. No es Dios. Nosotros somos el problema. Entonces, no hay imposible para Dios. Amén. Vamos para frente. Próximo versículo 38. Entonces María dijo, hable conmigo. Entonces, sí, no, vamos levantar la voz. Entonces María dijo, es hora de nosotros decirmos algo, porque María dijo, entonces, diga conmigo, entonces, no más alto, vamos, entonces, yo pregunto ahora, entonces, usted, lo que es que vai a decir, porque María dijo, pero usted, lo que es que vai a decir, María decidió lo que quería decir, usted tiene que decidir lo que quiere decir. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. No estoy entendiendo nada, pero hágase conmigo conforme tu palabra. Eso es lo que Dios quiere oír de usted. No quiere decir, Dios, me esclarece eso. Dios no necesita esclarecer, usted tiene que obedecer. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces María dijo, ¿qué es que va a decir hoy usted? Tenemos que aprender con María, es el mejor ejemplo. No hay otro ejemplo mejor que María. Ahí está. Ella dijo, heme aquí a serva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Entonces, ¿qué es que dice ahí? Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sabe por qué el ángel se fue? Yo te conto. El ángel no tenía más nada para hacer ahí. Todo ya estaba hecho. Porque María tomó una decisión de que el plan que Dios tenía para su vida iba a cumplirse en su vida. Yo quiero terminar haciendo esta pregunta. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decisión tienes hoy? ¿Qué decisión vas a hacer hoy con los planes que Dios tiene para tu vida? Se você está pensando que quieres seguir assim com tu vida, hoje a mesma coisa que ayer, levanto, vou ao trabalho, cansado, hoje para a cama, depois levanto outro dia. Se quieres seguir assim, Deus vai a deixar-te seguir assim. Pero se quieres dizer, não, Deus, eu quero o plan que tiene para mi vida, que é muito maior que mim. Eu não entendo, pero hágase em mim segundo tu palavra. Deus vai fazer em usted. Amém?